Sabe aquele momento em que a própria família te trata como se você fosse um nada? Como se você não merecesse estar no mesmo ambiente que eles? Pois é, no dia em que riram do meu vestido e me humilharam em plena festa de família, eu prometi a mim mesma que aquilo não ficaria assim. Sem gritar, sem me rebaixar, sem perder a compostura. Eu apenas planejei e quando chegou a hora certa, eu apareci com a única coisa que eles jamais poderiam comprar. E aí, todo o riso morreu na garganta. Se você já sonhou em Daru, troca de forma elegante em alguém que tentou te diminuir, deixa o like, se inscreve no canal e prepara-se, porque a história de hoje é daquelas vinganças que a gente sente até na alma. Eu nunca fui a filha ou a sobrinha favorita da família. Desde pequena eu já sentia essa diferença, menos sempre havia alguém para me comparar com minhas primas. Elas viviam exibindo roupas de grife, maquiagens feitas em salão caro, e aquele jeito arrogante de quem acredita ser superior a todos. Eu, por outro lado, estava em outro momento da vida. Tinha acabado de me formar na faculdade, começando a me estabilizar no meu primeiro emprego. Meu foco era construir uma base sólida, pagar minhas contas, juntar um pouco de dinheiro, podia menos e nem queria menos gastar rios de dinheiro em futilidades só para impressionar os outros. Naquele dia específico, a festa de aniversário da minha tia, decidi ir com um vestido simples, que comprei em uma liquidação. Ele não tinha etiqueta famosa, mas era elegante, confortável e acima do tudo, fazia eu me sentir bonita. Passei horas me arrumando, ajeitando o cabelo, escolhendo os acessórios certos. No espelho, eu sorri para mim mesma, acreditando que estava adequada, que seria uma noite tranquila. Mas assim que cheguei, percebi a atmosfera mudar. Alguns olhares demorados, risadinhas abafadas, cochichos mal disfarçados. Era como se eu tivesse invadido um território onde não era bem-vinda. Tentei ignorar, respirei fundo, mas o golpe veio rápido. Foi quando minha prima Clara, menos sempre ela, a que liderava a panelinha de deboche, soltou em voz alta: "Nossa, parece até que pegou o vestido", em um brechó de bairro pobre. A sala inteira explodiu em risadas. Gente que mal me conhecia rindo da minha cara, parentes que deveriam me apoiar gargalhando como se fosse um show de comédia. Naquele instante, meu rosto queimava. Eu podia sentir o sangue pulsando nas minhas têmporas, minhas mãos suando frio. Eu queria desaparecer, me enfiar debaixo da mesa. Qualquer coisa que me tirasse daquela humilhação. Mas, enquanto os risos ecoavam, uma promessa silenciosa nasceu dentro de mim. Aquilo não ficaria barato. Eles ainda iam engolir cada risadinha menos, uma por uma. Naquela noite voltei para casa, em silêncio. A cada passo que dava, parecia carregar um peso enorme nas costas. O peso da humilhação. Dentro do carro, o barulho do motor se misturava com o eco das risadas que ainda ressoavam na minha cabeça. Aquela cena, aquelas gargalhadas, não saíam da minha mente. Quando finalmente cheguei em casa, me joguei no sofá como se minhas pernas não conseguissem mais sustentar o corpo. Minhas mãos ainda tremiam. Meu rosto estava quente, como se a vergonha tivesse grudado na pele. Levantei, fui até o espelho e me encarei. Olhei para o vestido que horas antes eu tinha escolhido com tanto cuidado, acreditando que estava linda, que estava à altura da ocasião. Mas, diante do reflexo, me perguntei: será que eu realmente sou tão inferior quanto eles fazem parecer? Foi como se uma enxurrada de lembranças caísse sobre mim. Todas as vezes que fui deixada de lado nas conversas, os olhares de desprezo quando eu dizia que não podia ir a uma viagem cara. As piadinhas sobre o meu estilo simples demais, as vezes em que me trataram como se eu fosse invisível. Senti o nó na garganta, os olhos marejados, o peito pesado. Por alguns segundos, quis apenas deitar na cama e chorar até dormir. Quis me esconder do mundo, aceitar aquela versão distorcida que eles tinham de mim. Mas, naquele instante, algo diferente aconteceu. No meio da dor, uma chama se acendeu dentro de mim. Uma faísca que começou pequena, mas que logo cresceu, iluminando cada pensamento. Respirei fundo e pensei: eles só entendem status. Só respeitam quem ostenta, quem mostra poder. Pois bem, se esse é o jogo deles, então eu vou jogar melhor. Vou usar exatamente
O que eles valorizam, para faz close engolir cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Naquele espelho, diante das minhas próprias lágrimas, eu não vi apenas uma mulher ferida. Eu vi alguém determinada. A dor tinha se transformado em combustível, e a partir dali, não era mais sobre o vestido, nem sobre aquela noite. Era saber mostrar, de uma vez por todas, quem eu realmente era. Naquele momento de virada eu já tinha algo a meu favor. Minha carreira estava começando a decolar. E eu trabalhava em uma startup de tecnologia que, depois de muito suor e noites sem dormir, finalmente tinha conseguido um investimento importante. Eu ainda não estava rica, mas pela primeira vez na vida, senti que o futuro estava ao meu alcance, que eu estava prestes a colher os frutos de anos de esforço silencioso. Sabia que, em poucos meses, minha primeira grande conquista financeira se tornaria realidade, e essa conquista seria a chave para executar o que já nascia como o meu plano de vingança. Mas eu não queria fazer nada precipitado. A vingança precisava ser no momento certo, diante das pessoas certas, para que tivesse o peso e a força que eu sonhava. Então, decidi esperar. Esperei, pacientemente, como um jogador de xadrez, que aguarda o adversário dar o próximo passo errado. E esse momento veio embalado em bandeja de prata. O anúncio do casamento da minha prima Clara, a mesma que tinha me humilhado sem piedade, diante de toda a família. Um casamento não é apenas uma festa, é o grande palco da ostentação familiar. Todos estariam lá, parentes próximos e distantes, amigos da família, vizinhos, gente que adora comentar e criticar. O ambiente ideal para um acerto de contas, silencioso, mas inesquecível. Enquanto minhas primas se preocupavam com vestidos emprestados e maquiagem de salão, eu já sabia, dessa vez, não seria apenas sobre um vestido bonito e o quartermaze. Eu precisava de algo que fosse símbolo da minha evolução, da minha independência, do meu valor. Algo que não pudesse ser comprado com cartões de crédito estourados, nem com as mesadas generosas dos papais, que sempre bancaram os luxos delas. Planejei cada detalhe, em silêncio. O vestido sim seria impecável, feito sob medida, elegante, marcante, mas sem exageros. Porém, a verdadeira peça central da minha vingança seria outra. A demonstração clara e indiscutível de que, enquanto eles viviam de aparências, eu havia conquistado com minhas próprias mãos algo que eles jamais poderiam alcançar. O casamento da minha prima não seria apenas uma festa, seria o palco onde eu transformaria anos de desprezo em silêncio constrangido, onde cada gargalhada que já me feriu se calaria de uma vez por todas. Depois daquela noite de humilhação, algo em mim mudou para sempre. Eu sabia que, para transformar a minha vingança em algo realmente marcante, não bastava apenas aparecer de repente com um objeto de luxo. Eu precisava me preparar, evoluir, me tornar a versão mais forte de mim mesma, menos por dentro e por fora. Primeiro, investi em mim. Fiz um curso rápido de postura e oratória, porque eu queria que cada movimento, cada palavra que saísse da minha boca, transmitisse segurança. Queria que, ao entrar em qualquer sala, minha presença fosse notada, sem que eu precisasse dizer uma única palavra. Comecei também a cuidar mais de mim, fisicamente. Cuidei da minha pele, do meu cabelo, da forma como me apresentava. Não era sobre vaidade, era sobre disciplina. Eu queria olhar no espelho e enxergar a mulher que sempre esteve escondida atrás das piadas cruéis da família. Enquanto isso, no trabalho, mergulhei de cabeça. Fiz horas extras, aceitei projetos desafiadores, fechei contratos importantes. Cada meta batida, cada vitória profissional, era como um tijolo construindo o castelo da minha nova vida. Guardei cada centavo possível, não porque eu quisesse ostentar, mas porque eu sabia que estava arquitetando algo maior. Quando a data do casamento começou a se aproximar, chegou a hora de decidir como eu faria minha entrada triunfal. O vestido seria essencial, não um vestido chamativo ou extravagante, mas algo feito sob medida, elegante e sofisticado. Nada que gritasse ostentação. Pelo contrário, eu queria um vestido que respirasse confiança, que dissesse,
silenciosamente: eu não preciso provar nada para vocês, eu sou suficiente. Mas no fundo, eu sabia, o detalhe mais importante não seria o vestido, seria o carro, com o dinheiro do meu trabalho, sem pedir ajuda a ninguém. Comprei à vista o meu primeiro carro importado. Não era apenas uma máquina cara, era o símbolo concreto da minha independência, da minha vitória silenciosa, enquanto minhas primas viviam de mesadas e cartões de crédito parcelados. Ollie estava eu com algo que conquistei sozinha, com cada gota do meu esforço. Eu já conseguia imaginar a cena, as portas do carro se abrindo na frente da igreja, todos os olhares se virando, e eu descendo calmamente, como se fosse apenas mais um dia qualquer, sem precisar dizer nada, todos entenderiam. E foi com esse pensamento que continuei me preparando. Não era apenas uma festa, era o palco onde eu mostraria, sem uma palavra, que eles nunca mais teriam o poder de rir de mim. O grande dia, finalmente, havia chegado. O casamento de Clara estava lotado, exatamente como eu esperava. Era praticamente um desfile de vaidade. Vestidos longos, brilhos exagerados, maquiagem carregada, ternos caros, que muitos ali provavelmente devolveriam no dia seguinte para a loja de aluguel. Todos queriam parecer estrelas de novela, mesmo que fosse só por algumas horas. Os mesmos olhares arrogantes de sempre circulavam pelo salão, acompanhados das risadinhas abafadas, como se cada detalhe fosse motivo para a competição. E eu sentir de longe aquela energia sufocante de julgamento menos mais. Dessa vez, eu não seria vítima. Quando meu carro importado estacionou bem em frente à igreja, foi como se o tempo tivesse parado. O ronco grave do motor ecoou pela rua silenciosa, e de repente todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo. Era impossível fingir que não tinham visto. O design inconfundível, a pintura impecável, refletindo a luz. Era um espetáculo à parte. Desliguei o carro com calma, como quem não tinha pressa alguma. Abri a porta devagar, sentindo a brisa tocar meu rosto. Quando desci, meus saltos bateram firmes no chão, cada passo ecoando como se fosse um lembrete de que eu não era mais a mesma. Meu vestido sob medida estava impecável, elegante, sofisticado, nada extravagante, mas com uma aura que gritava confiança. Senti os olhares queimando sobre mim, como se cada par de olhos tentasse absorver todos os detalhes ao mesmo tempo. Os cochichos começaram discretos, mas logo cresceram em volume. As pessoas se cutucavam, perguntando baixinho: é dela? Esse carro é dela mesmo? E, dessa vez, ninguém riu. O silêncio era carregado de choque e incredulidade. Foi então que a Fi Clara, a noiva, a mesma prima que meses antes havia me humilhado, em frente a todos. Ela estava linda, como qualquer noiva sonha estar. Mas, no instante em que nossos olhares se cruzaram, vi o brilho escapar dos olhos dela. Ela regalou os olhos de surpresa, e eu juro que vi a cor sumir do rosto. Era como se por um momento ela tivesse esquecido de sorrir para as câmeras, de posar para os convidados. Tentou forçar um sorriso, mas a boca tremeu, revelando exatamente o que eu queria: insegurança. Eu me aproximei calmamente, mantendo a postura, sem pressa, sem precisar forçar nada. E, quando fiquei frente a frente com ela, falei com a serenidade que eles nunca tiveram comigo: Clara, você está linda hoje. Espero que seu dia seja inesquecível. E naquele instante, sem gritar, sem humilhar, sem devolver a crueldade, com crueldade, eu sabia que a minha vingança já estava feita, porque pela primeira vez, ela sentiu exatamente o que eu senti naquela festa. O gosto amargo da vergonha. A sala, que antes parecia um palco de fofocas e piadinhas, sempre que o assunto era eu, agora estava mergulhada em um silêncio denso, um silêncio tão pesado que chegava a ser desconfortável. Até os risos nervosos se apagaram. Era como se, de repente, todos tivessem esquecido como falar. Não precisei erguer a voz, não precisei fazer um discurso de vitória, ou jogar verdades na cara de ninguém. Minha simples presença bastava. Bastava o vestido sob medida, que respirava confiança em cada detalhe. Bastava o carro estacionado lá fora, símbolo de algo que conquistei com o meu próprio esforço.
Os cochichos corriam discretos pelos cantos. É dela mesmo. Mas como? Quando ela conseguiu isso? Cada pergunta sussurrada era como música para os meus ouvidos. Eles não estavam apenas surpresos. Estavam desconstruindo PK por PK, aquela imagem frágil e inferior que haviam criado de mim durante anos. E eu estava ali, de pé, calma, sem precisar provar nada. O olhar curioso de alguns. O embaraço estampado no rosto de outros. Tudo aquilo gritava mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Naquele instante, senti algo que nunca tinha sentido antes. Libertação. A sensação de finalmente soltar o peso de anos de desprezo e zombaria. Eles entenderam, mesmo que jamais admitissem em voz alta. Eu não era a piada. Eu nunca tinha sido. A verdadeira piada sempre foi o desdém deles. Arrogant. A certeza de que eu nunca seria nada, enquanto eu, em silêncio, construía tudo, e ali, diante dos olhares que antes me julgavam, eu sabia que minha vitória estava completa. O momento mais doce de toda aquela noite não foi a entrada triunfal, nem os olhares surpresos, nem mesmo o silêncio constrangido que tomou conta do salão. O verdadeiro clímax aconteceu quando um dos meus tios, menos aquele que durante anos não perdia uma oportunidade de zombar da minha falta de ambição. Aquele que adorava repetir que eu nunca chegaria a lugar nenhum, menos se aproximou de mim. Ele forçou um sorriso, claramente desconfortável, e disse em voz alta para que todos ao redor ouvissem: "Parabéns, você conquistou mesmo. Estamos orgulhosos de você." Naquele instante, o tempo pareceu parar. Eu olhei nos olhos dele e enxerguei exatamente o que se escondia por trás daquela frase. Não era orgulho. Nunca foi. Era inveja, era a tentativa desesperada de disfarçar a surpresa, de esconder a vergonha, de ter me subestimado tantas vezes. E, em vez de responder com um discurso ou jogar na cara dele tudo o que sofri, eu apenas sorri. Um sorriso calmo, seguro, carregado de uma satisfação que palavras jamais poderiam expressar, porque eu sabia que aquele reconhecimento não vinha do coração menos, mas para mim, isso já não importava. O simples fato de que eles precisavam engolir as próprias palavras, e ainda por cima, aplaudir a minha vitória. Era suficiente naquele instante, percebi. Eu tinha vencido, não eles. Sabe o que eu aprendi? Que, muitas vezes, a vingança mais poderosa não vem de palavras afiadas nem de confrontos diretos. Vem do silêncio. Vem do crescimento. É quando você se eleva tanto que aqueles que riram de você só conseguem engolir seco e lembrar, com vergonha, das próprias piadas. Eles riram de mim uma vez, mas hoje cada risada virou o lembrete do quanto estavam errados. E você, já passou por uma situação em que foi subestimado e depois mostrou seu valor, sem precisar dizer uma única palavra? Então, conta aqui, nos comentários. Eu quero saber da sua história. Se essa vingança te deu aquele friozinho na espinha, já deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque ainda temos muitas histórias de justiça e reviravolta esperando por você.